Se você é iniciante ou intermediário, você não pode perder esse vídeo. Se você é avançado, avança para o final do vídeo que a gente vai bater um papinho sobre CPC 32, tributos sobre lucros. Meu nome é Vinícius Ferraz e eu estou aqui para te ajudar a quebrar a banca do seu concurso. Não deixa de se inscrever, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Segundas, quartas e sextas, às 9 horas, a gente traz sempre uma questão normalmente de indicação de vocês. Então, se você tem alguma dúvida em alguma questão específica ou se você quer algum tema específico, comenta aqui embaixo para que eu possa resolver nos próximos dias questões da sua sugestão. Bom, sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão de concurso. Hoje a questão é sobre DRE e balanço patrimonial, questão discursiva da FGV, da prova para o TRT 13ª Região da Paraíba. Prova muito recente. Essa prova foi agora, em novembro, se eu não me engano. Foi sugestão do nosso seguidor Pablo Ribeiro, uma excelente sugestão e uma excelente questão para a gente treinar alguns aspectos contábeis dessa parte importante da contabilidade, que é justamente os lançamentos contábeis e a construção da DRE e do balanço patrimonial. Sem esses dois fundamentos, não dá para avançar na contabilidade. Simplesmente fica muito difícil chegar na parte da contabilidade avançada e a gente trabalhar os CPCs todos os dizeres, todos os mandamentos, se você não sabe construir balanço e DRE. Então é muito importante que agora você anote tudo que vai ser dito aqui, preste atenção e, principalmente, você tem que entender que você precisa saber de quais salteadas as estruturas dessas importantes demonstrações contábeis. Então vamos lá para a nossa questão. Bom, então tá aqui a questão. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Essa questão ela traz um balanço patrimonial em 31/12 de X0. 31/12 de X0 e fala que essa sociedade empresária tinha esse balanço, traz alguns lançamentos, operações que aconteceram em janeiro de X1 e ela vai pedir no final os saldos das demonstrações contábeis do resultado do exercício, a DRE, e do balanço patrimonial. Beleza? Então é uma questão relativamente tranquila, se você já está num nível um pouco mais para intermediário. Se você já é intermediário, essa é uma questão bem tranquila. Tem alguns aspectos, alguns detalhes da FGV que você deve prestar atenção, algumas pegadinhas que vão ocorrer durante essa questão, mas nada demais, uma questão realmente bem tranquila, uma questão para a gente treinar mesmo essa construção de balanço. Agora ela tem o seguinte, essa é uma questão que você pode fazer por dois métodos. Você pode fazer pelo método dos lançamentos tradicionais, que eu vou mostrar aqui para vocês, esses lançamentos tradicionais, débitos e créditos tradicionais. Ou você pode fazer pelo método dos razonetes, que é o que eu indico quando você vai fazer uma questão de balanço patrimonial, principalmente, porque os razonetes eles vão trazer os históricos das contas contábeis. E aí fica muito mais fácil no final, depois que você fez todas as operações, de você encontrar os saldos, né, dessas contas contábeis e construir o balanço que chega no final. Isso traz velocidade para a tua resolução e, além disso, evita erros dentro da sua resolução. Fica mais fácil perceber algum tipo de erro, alguma coisa no saldo final ali dessas contas contábeis. Então vamos lá. O que eu fiz para fazer essa questão? É uma questão que estava exigindo muito espaço para mim, porque eu tinha que fazer os lançamentos, fazer os razonetes. Então eu trouxe os lançamentos contábeis escritos, digitados, que eu vou trazer um a um aparecendo aqui. A cada operação eu vou trazendo aqui um a um aparecendo. Beleza? E vou explicando como é que eles foram feitos. Só antes da gente começar, eu quero dar uma revisãozinha num aspecto muito importante do método das partidas dobradas, que é que o somatório de débitos, tá? Esse é o símbolo de somatório. Somatório dos débitos tem que ser igual ao somatório dos créditos. Cara, todo lançamento contábil você tem que ter o mesmo valor não é necessariamente o mesmo número de lançamentos. Você pode ter 2 créditos, 1 débito, 2 débitos, 1 crédito, mas em termos de valor tem que ser igual. A origem, que são os créditos, tem que ser igual às aplicações, que são os débitos. Isso tem que ser respeitado. Então, se em algum momento parecer uma questão simples e pura de lançamento e a soma dos débitos não está batendo com a dos créditos, você já pode saber que está errada. E se você fizer algum lançamento contábil e não der certo os débitos e créditos, pode ter certeza, algum erro você está cometendo. Então, dito isso, vamos lá para os lançamentos. Apagar aqui.
Eu vou fazer esse primeiro lançamento do pagamento da dívida. Que dívida é essa? Essa dívida que está aqui, salários a pagar no valor de 30 mil contabilizado nesse balanço patrimonial de X0. O balanço patrimonial é a foto da empresa, de como estava lá no dia 31/12 de X0. Então, beleza, ele vai pagar essas dívidas. Esse pagamento de dívidas, é importante que você perceba que não tem despesa nesse momento. Essa despesa foi reconhecida em algum período passado, que ele reconhece a despesa. A despesa, por exemplo, de salário, ela vai aparecer quando o seu empregado, quando o seu trabalhador, ele trabalhou o mês, trabalhou esse mês todo, e isso vai configurar o fato gerador da despesa. Uma vez que ela já está reconhecida, você pode, por exemplo, reconhecer e já pagar de uma vez, ou você pode trazer um passivo, que é o salário a pagar, que é o que essa entidade decidiu fazer. Ela decidiu pagar em algum período futuro. Então a despesa já foi reconhecida. E qual é a palavra-chave que vai trazer o fato da gente saber e ter certeza que há despesa no lançamento contábil? É essa palavra aqui chamada reconhecimento da despesa. Quando a gente reconhece a despesa, a gente está basicamente dizendo: houve o fato gerador dessa despesa, estou trazendo essa despesa para minha DRE nesse período aqui agora, tá bom? Então vamos lá para o lançamento desse primeiro fato contábil que aconteceu aqui. Então, eu vou debitar os meus salários a pagar, porque eu estou pagando. Passivo aumenta crédito. Passivo aumenta crédito. Gente, a primeira coisa para você evoluir em contabilidade é decorar. Decorar. Depois, com o tempo, você vai entender. Mas é decorar porque, principalmente, é uma convenção. Decidiram lá atrás que o débito aumenta ativo e crédito aumenta passivo. E você deve decorar isso. Isso causa muita confusão e dificuldade no início. Então, fica aqui a minha dica agora que eu vou dar para você. Ativos e despesas aumentam a débito. Eu dei um pause e já escrevi aqui para a gente não ficar, para que esse vídeo não se prolongue. Então, ativos e despesas aumentam a débito, passivos, PL, receita, aumentam a crédito. Você precisa decorar isso. Primeiro decora, depois você entende. Fica muito mais fácil depois que você decide realmente que você vai decorar isso aí. Aí a contabilidade começa a ter um sentido mais profundo para você. Mas nesse momento você precisa decorar isso. O que significa o débito? Débito significa aplicação. E crédito? Crédito significa origem. Então, toda aplicação tem que ter uma origem. Toda aplicação deve ter uma origem. Por que são as origens? Passivos são originados de capital de terceiros. Então, é o financiamento, é o fornecedor, e etc, etc, etc. O PL é o capital próprio, é o dinheiro dos sócios, dos donos das empresas. E aí está o capital social, está os lucros, os prejuízos acumulados e etc. Receita é origem. Origem de quê? Da operação. Então, quando você tem uma receita, pode ser receita financeira também. Então, quando você tem uma receita, está entrando capital de terceiros devido a essa contraprestação que você deu para ele. Você vendeu mercadoria, você prestou serviço, etc. Você ganhou juros ativos aí nos seus investimentos financeiros. Enfim, dito isso, a gente vai dar um segmento agora, partindo do pressuposto que você já entendeu isso aqui, e vou tentar acelerar essa questão para a gente poder discutir lá na frente sobre o CPC 32. Que não é o escopo da questão, mas eu vou expandir um pouquinho essa questão para a gente trabalhar esse importante CPC que a FGV adora. Então vamos lá. Dei um débito em ativo, abaixei esse ativo e dei baixa nesse ativo aqui, nesses salários a pagar. E como que eu paguei? Paguei com a minha disponibilidade. Então eu dei um crédito em disponibilidade, diminuindo o meu ativo de disponibilidade. Segundo lançamento, compra de 200 mil em estoque, uma parte foi paga à vista, e uma parte será pago em no mês 6, junho de X1. Então é um passivo circulante que vai aparecer aqui. Vamos lá para o lançamento. Então eu aumentei o meu estoque em 200 mil a partir de um lançamento a débito, é um ativo.
Uma disponibilidade, eu paguei 20% de 200 mil a 40 mil, então eu diminuí 40 mil das minhas disponibilidades e gerei um passivo, um capital de terceiros aí. Eu vou pagar esse fornecedor só lá na frente. Eu já tenho estoque aqui, mas vou pagar lá na frente. Uma obrigação presente, eu estou obrigado agora presente, oriunda de eventos passados. Que evento passado? A compra que eu fiz do estoque. Beleza? O próximo lançamento é essa venda. Como é que eu reconheço a venda? A receita de vendas. Eu reconheço essa receita de vendas com crédito. Crédito é uma entrada, é uma origem de recurso. De 180 mil, foi vendida por 180 mil, e toda essa venda foi para recebimento a prazo. Então, vai surgir uma conta clientes a receber no meu balanço patrimonial de igual valor de 180 mil. Repare que a questão não fala nada que vai haver algum ajuste a valor presente, que poderia haver, ou então que vai transcorrer algum tipo de juros. A questão não fala nada disso, então eu não posso presumir absolutamente nada. Eu tenho que respeitar o que a questão me traz. Beleza? Só que eu não terminei o lançamento dessa venda, porque quando eu vendo, eu uso o meu estoque que estava lá, então eu tenho que abaixar meu estoque. Eu tinha 200 mil em estoque, vendi 100 mil, né? Vendi metade, né? Ele fala aqui, ó, venda de metade do estoque, vendi 100 mil. Então eu tenho que abaixar esse estoque. Como que eu abaixo uma conta de ativo? A partir de um lançamento a crédito. Vou creditar esse ativo de estoque e vai aparecer uma conta de despesa que é a minha CMV, a débito. E tá aí esse lançamento. 100 mil de CMV a débito e 100 mil de estoque a crédito. Beleza? Mas ainda não terminou. Por quê? Porque a empresa prevê, tem uma estimativa de que vai haver uma inadimplência de 4%. 4% dos meus clientes a receber não vão pagar. Se não vão pagar, eu tenho que provisionar, eu tenho que já fazer a despesa. Eu já espero, já é uma expectativa real, presente, de que eu não vou receber, então eu vou deduzir essa receita, né? Como? Com um lançamento adepto de despesa, de perdas por estimativas de credores, de clientes de liquidação duvidosa, de créditos de liquidação duvidosa. Então, eu já espero que 7.200 não vão aparecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Pode ser que no dia lá dos clientes eles paguem esse crédito que eles têm comigo. Pode ser que eles paguem. E aí vai acontecer, eu vou ter que reverter e vou reconhecer como uma receita. Mas isso é assunto para outras questões. Tem várias questões boas só desse assunto. Da reversão, do que acontece, se eles pagam, se não pagam, se eu reconheço uma perda definitiva, enfim. E vou reconhecer um crédito de perda de estimativas por créditos de liquidação duvidosa acumulado, retificando quem? Retificando a minha conta de clientes. Porque eu já espero que eu não vou receber 180 mil. Eu espero que eu vou receber 180 mil menos 4%. 4% 7.200, tá bom, galera? Então eu já vou retificar, eu vou diminuir esse cliente. Mas eu não vou diminuir lá nele, até porque pode ser que eu receba. Então eu vou criar uma nova conta com saldo contrário ao meu ativo. Se meu ativo tem saldo devedor, eu vou criar uma conta de saldo credor para retificar, para diminuir, para ajustar a minha conta de clientes, a minha conta de ativo. Beleza? Show de bola. Então finalizamos agora esse reconhecimento desse lançamento. Tranquilo. Bem tranquilo. O próximo lançamento é um reconhecimento de despesa. Se teve reconhecimento de despesa, vai aparecer uma conta de resultado, que vai aparecer na minha DRE. É uma despesa, aumenta a débito, vai aparecer essa despesa geral. E pagamento. A empresa poderia pagar depois, que seria um ativo de contas a pagar lá no futuro. Mas ela decidiu pagar de uma vez, então eu vou diminuir a minha disponibilidade. Então o lançamento contábil ele fica desse jeitinho aqui. Beleza? Uma despesa geral e uma diminuição na minha disponibilidade de 20 mil. Galera, por que eu estou fazendo tudo isso? Eu preciso entender o que aconteceu nas contas contábeis dessas operações para poder construir as minhas demonstrações contábeis. Então eu tenho que fazer os lançamentos contábeis. Ou desse método, ou pelo método dos razonetes que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vou reconhecer a minha depreciação. Deixa eu voltar aqui, porque essa depreciação é uma pegadinha comum
da FGV. A FGV me deu a estimativa da vida útil do meu veículo, que está contabilizado pelo custo de 30 mil e uma depreciação acumulada de 10 mil, uma estimativa em anos. Só que ela está me dando operações em meses. Então tem que tomar cuidado. A minha depreciação por ano é uma e a minha depreciação por mês é outra. Então a minha depreciação por mês vai ser 30 mil, que é o meu custo do meu veículo, que eu vou dividir por 60. Por quê? 60 são 5 anos em meses. 5 vezes 12. Beleza? Então tem que ficar atento. Eu tenho certeza que concurseiros bons acabaram caindo nessa pegadinha e erraram a questão. Porque se você pega isso aqui e coloca a depreciação por ano, vai alterar todo o valor da DRE e, por consequência, vai alterar o balanço patrimonial. Então não pode cometer esse erro, tá bom? E aí fica o lançamento contábil dessa depreciação de 500, que é a minha depreciação por mês, com a contrapartida em depreciação acumulada, aumentando essa depreciação acumulada dos meus veículos. Beleza? Vamos para o último lançamento, que é um lançamento interessante também, que é a alienação desse imobilizado, desse ativo não circulante. Esse veículo, ele vendeu por 25 mil. Repare que o meu valor líquido dele é 30 mil, menos 10 mil e menos 500. Porque eu depreciei 500 nesse mês. Então, meu valor líquido estava em 19.500. Show? Então, vamos ver como é que vai ficar esse lançamento contábil. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Eu vou reconhecer um aumento na minha disponibilidade de 25 mil, porque ele vendeu à vista. Então, aumentou a minha disponibilidade em 25 mil. Há uma baixa na minha depreciação acumulada. Por que é uma baixa a débito se está no ativo? Porque a depreciação acumulada, ela retifica, ela ajusta os meus veículos. Então, se há esse ajuste, ele está no saldo credor. Para eu baixar essa depreciação acumulada, eu preciso lançar a débito. Então, repara que aqui foi a débito, foi 35.500. Então eu tenho que ter a crédito também 35.500. Eu dou a baixa no meu veículo, que está reconhecido a 30 mil. Dei a baixa nesse veículo a crédito e vai ficar faltando 5.500. Que 5.500 é esse? É uma receita, é um ganho de capital que aconteceu porque você vendeu com ágio. Você vendeu por 25 mil um ativo que estava com valor líquido contabilizado a 19.500. 25 mil menos 19.500 vai dar 5.500, que é o teu ganho aí. Bom, finalizamos aqui os lançamentos contábeis. Então, eu vou trazer agora o método dos razonetes, para que vocês entendam e vejam a vantagem de usar os razonetes nesse tipo de questão. Se eu estivesse fazendo essa questão na prova, eu não faria desse jeito. Eu não faria os lançamentos um por um. Eu iria direto no razonete. O que é o razonete? O razonete é esse cara aqui. Ele tem essa cara aqui de T, em que um lado é débito, o outro lado é crédito. Um lado é débito, o outro lado é crédito. E eu faço os lançamentos contábeis de cada lado, respeitando os débitos e créditos. Então, em vez de eu fazer esses lançamentos aqui, eu já lanço direto. Por exemplo, salários a pagar. Eu já iria vir creditar a minha disponibilidade aqui no lado de crédito, que é sempre esse lado direito. Sempre. Tem que respeitar esses lados para facilitar. Se você errar, vai errar lá no saldo, lá no final. E vou debitar meus salários a pagar. Pronto, e eu iria fazendo assim até o final. Eu já fiz escrito pra gente acelerar a questão. Então, ficaria desse jeitinho aqui. Todos esses lançamentos que eu fiz aqui, eles vão aparecer nos razonetes dessa maneira aqui. Beleza? Por que é bacana fazer pelos razonetes? Porque agora a gente vai apurar os saldos. E quando a gente apura os saldos, fica muito mais fácil pra gente construir nosso balanço e a nossa DRE. Então vamos lá apurar os saldos. Como é que eu apuro esses saldos? Eu vou pegar todos os lançamentos que aconteceram, inclusive eu trouxe aqui os saldos iniciais, tá vendo? O saldo de abertura da disponibilidade era 100 mil, aparece 100 mil aqui. O saldo de abertura do veículo era 30 mil, da depreciação era 10 mil e assim por diante. Então vamos lá para os saldos. Qual é o saldo da minha disponibilidade? 125 mil, menos 30 mais 40, 70, mais 20, 90, 35 mil. Em qual lado? No lado de débito. Beleza. Veículo sumiu, né? Zerou. Depreciação acumulada, zerou.
Salário a pagar, zerou. Vai sumir do meu balanço. Capital social, não preciso mexer, ficou igual. Prejuízo acumulado, eu botei 100 mil, mas aqui tá errado, tá? 10 mil. É 10 mil. Beleza. No lado de débito, por quê? Porque ele tá ajustando o meu PL. PL aumenta crédito, então ele vai ter um lado de débito. CMV fica igual, não aconteceu nada. Ganho de capital, tá. Estoque, apuro aqui, vai ficar um saldo final de 100 mil. Depreciação, beleza. Apuramos o meu saldo. Eu vou agora para o próximo slide, porque no próximo slide eu vou construir de fato o balanço e a DRE. Eu simplesmente trouxe então meus razonetes para cá, para esse outro slide, para a gente poder construir aqui o nosso balanço. Então vamos lá, o que eu indico para vocês? Sempre comece pela DRE. Por quê? Porque a DRE vai influenciar no balanço patrimonial. A companhia vai apurar lucro ou prejuízo, e esse lucro ou prejuízo vai modificar aí o meu balanço lá na minha reserva de lucros, vai abater o prejuízo acumulado que tem, e etc. Então vamos lá. DRE. Você precisa conhecer a estrutura que a 6.404 vai te dar e que o CPC 26 vai te dar também. Você precisa decorar isso aí, não tem jeito, você precisa decorar. Você precisa conhecer as estruturas das demonstrações contábeis de todas que a FGV cobra. Quais são as importantes? As que caem em concurso. Então, DFC, DVA, DRE, DMPL, às vezes aparece também. Balanço patrimonial, obviamente. Então você tem que decorar para poder construir certinho. Então vamos lá. Começa com ROB. ROB é quem? Receita Operacional Bruta. Essa receita operacional bruta foi de quanto? 100 mil. 180 mil. Então eu vou botar 180 mil. Não houve nenhuma dedução da minha receita operacional para que eu ache a minha receita operacional líquida. Quais são as deduções? Tributos indiretos, abatimentos e devoluções, ajuste a valor presente de clientes. Essa ajuste a valor presente de clientes é mais para FGV e descontos incondicionais, que são os descontos que não tem nenhuma condição, que você chega lá e dá sem condicionar um pagamento antes, etc. Tá bom? E elas vão deduzir para você achar o rol. Como não tem, não vai aparecer nada. Então já vou trazer direto aqui o meu CMV. Meu CMV foi de 100 mil. E acho meu lucro bruto, que foi de 80 mil. Vou tirar todas as minhas despesas. Quais foram as despesas? Eu tenho despesas gerais de 20 mil. Eu tenho depreciação de 500. O que mais que eu tenho? Eu tenho minha perda por estimativa de credores de liquidação duvidosa, PSLD, que foi de 7.200. O que mais que eu tenho? Eu tenho... Acho que fechou por aqui, né? Fechou por aqui as despesas, agora eu tenho que adicionar minha receita de ganho na alienação de imobilizado, meu ganho de capital, que é outras receitas, tá? Outras receitas operacionais. Ouro. Outras receitas operacionais de 5.500. Que eu vou achar um LAIR, lucro antes do IR, no valor de 57.800. A questão não me disse nada acerca de imposto de renda, não me disse se essa empresa trabalha no lucro presumido, no lucro real. Então eu não posso presumir um monte de coisa, não posso presumir que a minha alíquota é 0,34. Então eu fecharia a minha questão desse jeito, a minha DRE desse jeito.
Beleza? Mas, como nós somos alunos concurseiros diligentes, que vamos quebrar a banca dos concursos, a gente vai trabalhar um pouquinho agora o CPC 32 bem rapidamente, tá bom? Como é que o CPC 32 vai dizer que eu devo fazer isso aqui? Como que eu resolvo uma questão de CPC 32? Vamos supor que a nossa alíquota é 0,34, que é o comum. Então, eu vou supor aqui que o meu IR é 0,34. Lembrando, isso daqui não é para a questão, a gente está expandindo a questão. 0,34% de 57.800 eu vou achar minha despesa de IR do período. Certo? Não é a despesa corrente, não é o IR diferido. É simplesmente a minha despesa de IR do período. Dentro dessa despesa de IR do período, tem o IR corrente e tem o meu IR diferido. Que ele vai aparecer por quê? Ele vai aparecer por conta desse PSLD aqui, que o fisco vai dizer que é uma despesa indedutível. Aonde está isso? Isso está nos decretos e regulamentos do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido. Não está necessariamente no CPC 32, tá? Isso daí é uma opção do legislador do IR, que me disse que esse PSLD, e a FGV já cobrou isso em questões, que ele é uma despesa indedutível. O que significa dizer que é uma despesa indedutível? Eu não posso deduzi-la para encontrar minha base de cálculo. Logo, eu devo reincluí-la no meu LALUR, na minha apuração. Então, é uma adição. Galera que está por dentro aí do CPC 32 já conhece essa nomenclatura. Eu vou adicionar. Se eu estou aumentando a minha base de cálculo, eu estou criando um ativo fiscal diferido, que vai aparecer no balanço patrimonial como um crédito fiscal de 7.200. Um ativo fiscal diferido. Um ativo fiscal diferido. E aí eu acho aqui a minha base de cálculo para achar meu IR corrente. Então, o método para achar o IR corrente é esse. Você adiciona, exclui e multiplica por 0,34, você acha o IR corrente. Quanto que é meu IR corrente? Vai ser igual a 65.000 vezes 0,34, que vai dar 22.100. Então, meu IR corrente vai dar 22.100. E minha despesa de IR? Minha despesa de IR, eu vou pegar o LAIR, vou multiplicar pelo 0,34, que vai dar 19.652. Vinícius, você me falou que dentro desse 19.652 ia ter o IR corrente e meu IR diferido. Vai ter. E eu vou te mostrar como é que é o lançamento do IR diferido agora. Dá só um minutinho que eu vou ajustar aqui como é que tá aqui pra gente poder ter mais espaço para fazer. Então vamos lá. Eu falei que dentro dessa despesa de IR tem que ter tanto o meu IR corrente quanto o meu IR diferido. E vai ter. Por quê? Porque o IR diferido é um ativo fiscal diferido. E como que eu faço o lançamento do ativo fiscal diferido? Primeiro vamos descobrir quanto que ele é. 7.200, que multiplica vezes 0,34, vai ser igual ao meu IR diferido. Isso vai dar 2.448. Como que eu faço o lançamento contábil disso aí? Bom, se ele é um ativo fiscal diferido, eu tenho que lançar débito, um crédito fiscal. Vai lá para o meu balanço patrimonial. De 2.448. E qual é o crédito? O crédito é uma receita com IR diferido, que vai para minha DRE de 2.448. E se eu somar 2.448 com 19.652, eu vou ter meu IR corrente de 22.100. Ele vai entrar aqui como essa receita com IR diferido. E vai lá para o meu balanço um crédito fiscal diferido. Beleza? Fechamos a DRE. Eu vou apagar essa parte toda de CPC 32, que não faz parte da questão. Tá? E vou deixar até o LAIR
Na verdade, eu não tô conseguindo apagar aqui não, mas eu vou manter aqui então. Eu só consigo apagar o que eu escrevi agora. Vou diminuir isso, vou levar pro cantinho isso aqui. Vou levar pro cantinho isso aqui e vamos fazer o balanço patrimonial e fechar essa questão. E agora sim, vamos fazer o balanço patrimonial e fechar a questão. O balanço patrimonial, ele tem sempre a mesma cara: ativo, passivo, PL. Ativo total é igual a passivo total, sendo que o passivo total é passivo exigível mais PL, é o capital de terceiros mais capital próprio. Beleza? Então, o balanço patrimonial tem que sempre que bater. Então, vamos lá. Ativo, eu vou pelo saldo. Olha lá, 35 mil. Por isso que eu gosto do razonete. Eu já tenho um saldo aqui e já fica fácil de eu olhar. Então, meu ativo circulante, né? Deixa eu trazer aqui ativo total. Meu ativo circulante. Então, minha disponibilidade. Vou trazer aqui em cima passivo total. Meu passivo circulante. Minha disponibilidade 35 mil. Beleza? Quem é o próximo ativo que a gente tem aqui? E o ativo, tá, galera? Ele tem que seguir a ordem de liquidez. A liquidez é a velocidade que você pode transformar um ativo em dinheiro pelo valor justo. Também não adianta você transformar um ativo em dinheiro por um valor injusto, né? Pegar um imóvel de 1 milhão e vender por R$1 e dizer que ele é líquido. Não é líquido, né? Então, quem é mais líquido, estoque ou cliente? Cliente, porque eu já vendi o estoque. Tá numa situação já à frente dos clientes. A disponibilidade é o mais líquido que tem, porque ele já é dinheiro, né? Então, quanto que é o meu cliente? Clientes a receber. Também circulante, porque eu vou receber ainda nesse período, 180 mil. Eu vou ter uma retificação desses clientes a receber na minha PSLD acumulada de 7.200. Vem negativo dentro do meu balanço. E vou ter meu estoque no valor de 100. Beleza? Acho que fechamos aqui os ativos circulantes e também, por consequência, os não circulantes, tendo em vista que eu não tenho mais nenhum ativo circulante. Deixa eu marcar aqui o que já foi. Estoque já foi, cliente já foi, PSLD acumulada já foi. Beleza, todas as despesas também já foram, porque entraram na DRE. Beleza, estamos fechando. Quanto que deu, então, meu ativo circulante total? Deu 307.800. Beleza? Então, por consequência, também meu ativo total 307.800, porque eu não tenho nenhum ativo não circulante. Meu passivo circulante, eu tenho a conta de fornecedor, que é 160 mil. Beleza? Não tenho mais nenhum passivo circulante, tampouco não circulante. Então já vou para o meu capital social. Então tenho meu passivo circulante 160 mil. Vou para o meu capital social, que não sofreu nenhuma mutação. Está ainda por 100 mil. Eu tenho prejuízo acumulado e esse prejuízo acumulado vai ser absorvido pelo meu lucro. Então já não tenho mais esse prejuízo acumulado. Inclusive, correto aqui, ó, dou a baixa nele, eu faria uma conta transitória de apuração de resultado, aí passo desse lucro acumulado para cá, e do lucro acumulado, que eu não posso ter lucro acumulado no final do período, eu tenho que ter uma reserva de lucro. Aí a questão é silente, ela não fala se tem constituição de reserva legal, se tem reserva para expansão, incentivo fiscal a gente sabe que não teve, mas enfim... A gente não tem essas informações, então eu vou simplesmente deixar a reserva de lucro por 47.800. Por que 47.800? Porque 10 mil eu absorvi o meu prejuízo acumulado. Então eu tenho um PL de 147.800. Agora é o momento que a gente reza para bater o balanço. 147 com 160 vai dar 307.800. Então o meu passivo total deu igual ao meu ativo total e a gente fechou o balanço. Graças a Deus. Tá bom?
Então, galera, a gente ficou hoje com essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Até tá aqui minhas redes sociais para que você possa seguir, para que você possa continuar curtindo aí nossos conteúdos. Se você é concurseiro, se é um concurseiro que quer quebrar a banca do seu concurso, e principalmente se você estiver na área fiscal, área de controle, ou se você for contador, você precisa dominar contabilidade para concursos, porque contabilidade para concursos é diferente de contabilidade para trabalhar numa empresa, na contabilidade na faculdade, enfim. Principalmente quando se trata de contabilidade para concursos da FGV, você precisa ter alguns macetes, e eu estou aqui justamente para ajudar você a adquirir esses macetes, você conseguir superar essa banca importante. Então, se você quer passar na Receita Federal, se você quer passar na Secretaria de Fazenda de Minas, se você quer passar no ISS Rio, na CGE Santa Catarina e tantos outros concursos da FGV, a gente está aqui para te ajudar. Outras bancas também, tá bom? Mas a FGV tem as suas peculiaridades e tem as questões que eu considero mais difíceis para a contabilidade. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Vamos quebrar a banca do nosso concurso. Valeu, grande abraço.